O homem que não morreu. O segredo de Enoque que a Bíblia silenciou por milênios. Você já se perguntou por que Deus escolheu silenciar a história de um homem que nunca morreu? Por que, entre tantas narrativas bíblicas, a de Enoque foi envolta em mistério, segredo e silêncio divino? Hoje, você vai descobrir a verdade oculta por milênios, o propósito espiritual que fez um simples homem atravessar a fronteira entre o tempo e a eternidade, e o motivo pelo qual o céu jamais permitiu que sua história fosse completamente contada. Porque talvez o que você está prestes a ouvir não seja apenas sobre Enoque, mas sobre algo que também está adormecido dentro de você, a capacidade de andar com Deus até que o impossível se torne real. Eu estudei essa passagem por anos, busquei respostas em textos esquecidos e compreendi que o silêncio que envolve Enoque não é ausência de verdade, é um código divino. Um segredo que só se revela a quem tem coragem de escutar o que o mundo ignora. E o que vou revelar a seguir pode mudar completamente a forma como você entende o mistério da fé, da vida e do próprio céu. Porque o desaparecimento de Enoque não foi o fim. Foi o começo de algo que ainda está acontecendo. O silêncio que grita. O enigma do homem que desapareceu. Há silêncios na Bíblia que não significam ausência, mas presença. Ecos de algo tão profundo que as palavras não conseguem conter. O silêncio de Enoque é um desses mistérios que o tempo não apagou. Um homem que viveu entre gerações perdidas, numa era em que a humanidade se afastava cada vez mais de Deus, e mesmo assim, escolheu caminhar na direção oposta. A Escritura diz apenas que ele andou com Deus e Deus o tomou. Nenhuma explicação, nenhum detalhe. Apenas o impacto de uma frase que atravessou os séculos. Essa brevidade não é descuido, é intenção divina. O silêncio em torno de Enoque é um grito de eternidade. Imagine o espanto das pessoas que o conheciam. Um dia ele estava ali, um homem comum respirando o mesmo ar, trabalhando, cuidando da família, enfrentando as mesmas tentações que qualquer outro. No dia seguinte, não havia mais sinal dele. Nenhum corpo, nenhuma morte, nenhum adeus. A notícia correu entre os povos como um vento inexplicável. Deus havia levado um homem vivo. Aquele desaparecimento não foi luto, foi espanto. Um acontecimento que desafiou a lógica e os limites do entendimento humano. E é exatamente aí que começa a revelação. Não no que os olhos viram, mas no que o espírito percebeu. Enoque foi o primeiro homem a provar que é possível viver na terra e pertencer ao céu. Ele rompeu a barreira entre o físico e o espiritual sem precisar morrer, mostrando que o verdadeiro segredo da imortalidade não está no corpo, mas na comunhão. Ele não foi levado porque era perfeito, mas porque viveu de forma tão íntima com o Criador que a separação entre o humano e o divino deixou de existir. Deus não o tomou como castigo, nem como prêmio, mas como consequência natural de uma vida em completa sintonia com o Eterno. O silêncio em torno dessa história é o próprio mistério de Deus em ação. O que a Bíblia não diz é tão poderoso quanto o que revela, porque quando o texto se cala, o Espírito fala. Enoque não precisava de testemunhas, não precisava de narradores, porque o seu testemunho era espiritual. Cada passo dado ao lado de Deus foi uma pregação viva, uma mensagem sem palavras sobre o destino de quem escolhe a comunhão ao invés da distância. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Quando a Bíblia se cala sobre Enoque, ela não o esconde, ela o protege. O silêncio é uma forma de guardar o sagrado. Há histórias que Deus não explica porque são portais espirituais, segredos que só podem ser compreendidos através da fé e não pela razão. O desaparecimento de Enoque não foi um milagre isolado, foi uma mensagem profética, um sinal de que o homem, criado à imagem de Deus, ainda tem dentro de si a capacidade de retornar a essa origem. O que Enoque viveu é a prova de que a morte não é o fim, mas a consequência da separação de Deus. Quando essa separação desaparece, o fim também desaparece. É por isso que o silêncio de Enoque é um grito espiritual. Ele ecoa até hoje como um chamado para cada pessoa que se sente distante do Criador, como se dissesse:
existe um caminho de volta. Um caminho onde a presença de Deus não é apenas um conceito, mas uma realidade vivida a cada respiração. Enoque descobriu que a fé não é feita de palavras, mas de passos. Que andar com Deus não é seguir uma religião, é viver uma relação. E essa é a verdade que muda tudo. Pense no contraste entre Enoque e o mundo em que ele vivia. Enquanto todos buscavam poder, prazer e sobrevivência, ele buscava apenas a presença. Enquanto a maioria se perdia em ruído, ele escolheu o silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o da comunhão. Esse silêncio foi sua linguagem com o divino, o espaço onde o invisível se tornava palpável. E foi nesse silêncio que ele foi transformado. Porque quando o homem se cala, Deus fala. E quando o homem anda com Deus tempo suficiente, o céu deixa de ser destino e se torna morada. Talvez por isso Enoque não precisasse morrer. Ele já havia se desligado do que o prendia à terra. Sua vida era um reflexo do próprio céu, e o céu apenas o reivindicou de volta. Não há registro de lágrimas, de enterros ou de saudade. Há apenas o espanto do sobrenatural acontecendo diante do ordinário. Enoque desapareceu, mas sua ausência se tornou uma presença eterna. Hoje o silêncio dele continua gritando. Cada pessoa que lê seu nome nas Escrituras sente o mesmo chamado. Até onde você está disposto a andar com Deus? Até onde vai a sua fé antes que ela se canse? O mistério de Enoque não foi um privilégio exclusivo. Foi um lembrete divino de que a comunhão verdadeira é o caminho que conduz ao eterno. Ele não foi levado por acaso. Foi colhido como um fruto maduro, pronto para a eternidade. E quando Deus o tomou, não foi um adeus, foi um início. O desaparecimento de Enoque é uma mensagem viva. Existe uma dimensão da fé onde o impossível se torna natural. O mesmo Deus que caminhou com ele ainda caminha conosco, esperando que alguém ouse escutar o chamado que o silêncio carrega. Porque, no fim, o enigma de Enoque não é sobre um homem que sumiu. É sobre o Deus que ainda chama os que têm coragem de andar tão perto, a ponto de o mundo não conseguir mais explicar onde termina o humano e onde começa o divino. Entre o céu e o pó, o caminho oculto de um justo. O mundo em que Enoque viveu não era puro nem pacífico. Era um tempo em que a humanidade se afastava de Deus, mergulhada em violência, orgulho e esquecimento espiritual. Cada geração se tornava mais cega à presença divina, mais surda à voz que antes ecoava no jardim. Enoque nasceu em meio a esse caos, cercado por pessoas que haviam se acostumado à escuridão. Ainda assim, algo dentro dele se recusava a aceitar que a distância entre o homem e o Criador era definitiva. Ele sentia que havia mais. Uma presença silenciosa, uma força que o chamava todos os dias para fora da mediocridade e da corrupção. E foi essa voz, suave e firme, que o conduziu ao caminho que poucos ousaram seguir. Andar com Deus em meio à impureza do mundo exigia mais do que coragem, exigia rendição. Enoque não se isolou em montanhas, nem construiu templos grandiosos. Sua comunhão não nasceu do afastamento do mundo, mas da transformação da própria alma dentro dele. Enquanto os outros homens viviam para si mesmos, Enoque viveu para a presença. Cada passo, cada gesto, cada pensamento se tornou uma oração silenciosa. Ele aprendeu a transformar o cotidiano em sagrado, o simples em eterno, o instante em comunhão. É assim que um justo se forma, não em meio à perfeição, mas em meio à resistência. Enoque era humano, enfrentava dúvidas, fraquezas e medos, mas havia algo diferente nele, a decisão de não deixar que nada o afastasse da presença que sentia. Ele não buscava glória, buscava sentido. Não queria poder, queria proximidade. E foi essa busca constante que o fez andar entre o céu e o pó, entre a limitação da carne e a liberdade do espírito. Enoque entendeu que Deus não se encontra em lugares, mas em estados de coração. E enquanto o mundo gritava, ele escolheu o silêncio interior, aquele espaço onde a alma ouve o que a mente não entende. É nesse lugar secreto, entre o pensamento e a fé, que o invisível se torna real. Ali, Enoque se alimentava da presença de Deus, como quem respira algo que não se explica, mas transforma. Ele não via Deus com os olhos, mas com o espírito.
e essa visão o sustentava mais do que qualquer pão, mais do que qualquer certeza humana. O que torna Enoque diferente não é o fato de ter sido levado, mas de ter aprendido a viver como se já estivesse lá. Ele não esperava o céu, ele o carregava dentro de si. A fé dele não era fuga da terra, era a redenção do que ainda era humano. E é exatamente isso que o torna exemplo para todos que buscam Deus em meio à confusão moderna. Porque o mundo de hoje, embora diferente na aparência, é o mesmo que o de Enoque, barulhento, rápido, superficial. E quem quer ouvir a voz divina precisa aprender a silenciar por dentro. O caminho de um justo é feito de escolhas diárias. Enquanto uns constroem suas próprias vontades, o justo aprende a entregar. Enquanto uns buscam controle, o justo aprende a confiar. Enoque não era perfeito, mas era constante. Sua caminhada não foi marcada por milagres visíveis, mas por fidelidade invisível. Ele não precisava de sinais, porque o próprio andar já era o sinal. Quando a fé é real, o comum se torna extraordinário. Talvez o maior segredo de Enoque seja este: ele não esperava que Deus descesse até ele. Ele decidiu subir em fé, em entrega, em amor. E esse movimento interior o aproximava, passo a passo, do coração do Criador. Até que um dia, o céu não precisou mais esperar. O espiritual e o humano se encontraram, e o que era invisível se tornou real. É como se Deus dissesse: já não há diferença entre nós. E naquele instante, o tempo deixou de existir para Enoque. Entre o céu e o pó, ele descobriu que o verdadeiro caminho não é feito de distâncias, mas de intimidade. A cada dia, um pouco menos do homem antigo permanecia nele e um pouco mais da eternidade nascia. O corpo ainda estava na terra, mas a alma já caminhava nas alturas. A cada oração silenciosa, a cada entrega, Enoque atravessava dimensões que os outros nem sabiam que existiam. E é assim que um homem se torna eterno, não quando morre, mas quando vive tão profundamente em Deus que o mundo já não o define. O desaparecimento de Enoque foi apenas o reflexo visível de algo que já acontecia dentro dele. Ele não foi levado de repente. Ele vinha sendo tomado aos poucos, a cada dia em que escolhia a presença ao invés da distração. Quando finalmente Deus o tomou, não foi um ato repentino, mas o culminar de uma vida inteira de comunhão. O justo vive entre o céu e o pó, equilibrando o divino e o humano, o invisível e o visível. Enoque nos lembra que essa caminhada é possível, que a santidade não é inalcançável, que a intimidade com Deus não é privilégio, é convite. Cada um de nós pode escolher o mesmo caminho, transformar o silêncio em oração, a rotina em adoração e o tempo em eternidade, porque no fim, o segredo de Enoque não está em como ele foi levado, mas em como ele viveu. Um homem que, em meio ao caos, descobriu o paraíso dentro de si. E se ele conseguiu, isso significa que o mesmo céu ainda está ao alcance de quem decide andar com Deus, mesmo quando o mundo inteiro caminha na direção contrária. O código do invisível, o portal espiritual de Enoque. Há mistérios que não se abrem com palavras, apenas com fé. O segredo de Enoque é um desses. Quando as Escrituras dizem que ele andou com Deus, não falam de uma caminhada comum, mas de uma transição espiritual, de uma mudança de consciência que o elevou a um nível onde o céu e a terra se tocavam. Andar com Deus não era seguir passos, era habitar uma presença. O corpo ainda vivia entre os homens, mas o espírito já respirava outra dimensão. O que aconteceu com Enoque foi uma ascensão invisível, um deslocamento interior que o fez ultrapassar os limites da matéria antes que o corpo fosse levado. O andar com Deus não era uma metáfora poética, era uma experiência contínua de unidade. Enoque compreendeu o que poucos entendem. Deus não está distante, ele habita no espaço entre um pensamento e outro, no intervalo entre o medo e a fé. Essa consciência o transformou completamente. Ele deixou de viver reagindo ao mundo e passou a existir respondendo a Deus. Cada gesto, cada silêncio, cada olhar se tornava parte de uma conversa secreta com o Criador. Era como se ele carregasse um portal dentro de si, um acesso direto ao invisível, onde o tempo não existia e a eternidade falava baixinho.
O código do invisível é isso, a capacidade de perceber o que não se vê, de reconhecer a presença que não se impõe, mas transforma. Enquanto muitos buscavam sinais externos, Enoque aprendeu a decifrar os sinais internos. O coração dele se tornou o altar. E naquele altar, a voz de Deus era clara, viva, constante. O que para os outros era silêncio, para ele era comunhão. Foi nesse espaço espiritual entre o som e o silêncio que Enoque começou a enxergar o que os olhos humanos não podiam captar. Ele percebeu que o invisível não é ausência, é plenitude. Muitos acreditam que o céu é um lugar distante, mas Enoque entendeu que o céu é um estado de alma. Quando o espírito alcança pureza suficiente, o corpo apenas acompanha o destino que o coração já escolheu. O portal espiritual de Enoque foi aberto pelo amor e pela entrega. Ele não buscava poder sobrenatural, mas intimidade real. Não queria conhecer os segredos de Deus, queria conhecer o próprio Deus. E foi essa busca pura, livre de interesse, que o conduziu a atravessar dimensões sem precisar morrer. Há um princípio espiritual oculto nisso. O invisível sempre se revela ao coração que se purifica. A fé é a chave que abre o invisível, mas a entrega é o que mantém a porta aberta. Enoque viveu assim, em constante estado de comunhão. Ele não separava o sagrado do comum, porque para ele tudo era parte da presença. O campo, a casa, o silêncio da noite, tudo se tornava templo. O código que Enoque descobriu não foi um segredo místico, foi um modo de existir em que o homem e Deus respiram juntos. E esse código continua ativo. Ainda hoje, o mesmo portal se abre para quem aprende a silenciar a alma. Não é um portal feito de luz visível, mas de fé viva. É o espaço onde o espírito humano se encontra com o divino e a identidade do homem começa a se desfazer na presença do Criador. Enoque se tornou translúcido, não no corpo, mas na essência. Ele deixou de resistir, deixou de lutar, deixou de carregar o peso da separação. E quando a resistência acabou, o céu o reconheceu. Talvez o segredo esteja justamente nisso. Enoque não subiu, ele foi absorvido. O divino não o puxou para cima, apenas o atraiu. Porque quando um coração vibra na mesma frequência do Criador, o reencontro é inevitável. O invisível é o lugar onde a fé deixa de ser crença e se torna visão. Enoque viu o que ninguém via, não com os olhos, mas com a consciência desperta. Ele enxergou o movimento de Deus nas pequenas coisas, o pulsar do eterno nas brechas do tempo. O portal de Enoque não era físico, era uma ponte entre o ser humano e a sua origem. E essa ponte ainda existe dentro de cada pessoa que ousa viver em comunhão real. A questão não é se Deus fala, mas se o homem aprendeu a escutar. Enoque aprendeu. Ele viveu em sintonia com o invisível até que o visível perdeu importância. Sua fé o libertou do tempo, sua pureza o libertou do medo, e sua entrega o libertou da morte. O código do invisível é o mesmo que o Cristo revelaria séculos depois. O reino de Deus está dentro de vós. Enoque o descobriu antes das palavras, antes da doutrina, antes da promessa. Ele viveu o Evangelho antes que o Evangelho fosse escrito. Por isso sua história é tão breve, mas tão profunda. Porque há mistérios que não podem ser explicados, apenas vividos. Quando a Bíblia se cala, é porque o homem chegou a um ponto onde só o Espírito pode continuar ouvindo. Enoque chegou lá. E o que o silêncio da sua história revela é um convite, o mesmo que ecoa até hoje dentro daqueles que ainda buscam algo além do que os olhos mostram. O convite de atravessar o portal invisível, onde o corpo permanece na terra, mas a alma começa a caminhar com Deus. E o mais impressionante é que esse mesmo caminho está diante de você. Não há distâncias, nem códigos secretos. Há apenas a decisão de andar com Deus até que o invisível se torne mais real do que tudo o que você pode tocar. E quando isso acontece, o mundo não te reconhece mais, porque assim como Enoque, você já começou a desaparecer do tempo e a existir na eternidade. Os olhos que viram o invisível. Existem pessoas que olham e apenas enxergam o que está diante delas.
E existem outras que, como Enoque, olham e percebem o que os olhos humanos não são capazes de compreender. Enoque viveu entre homens cegos para o espiritual, mas seus olhos viam além da superfície. Ele enxergava Deus não como um conceito distante, mas como uma presença viva que se movia entre as sombras da existência. Enquanto o mundo se ocupava com o visível, com a carne, o poder, as posses, ele mergulhava no invisível, onde a luz de Deus se revela para quem tem coragem de ver com o coração. Enoque não precisava de provas para crer. Ele acreditava até que a fé se tornasse visão. O invisível, para ele, não era uma promessa futura, era uma realidade presente. O homem que anda com Deus passa a enxergar o que os outros ignoram, os sinais discretos da providência, os avisos escondidos no silêncio, os milagres disfarçados de coincidência. Seus olhos eram espirituais, treinados não para analisar o mundo, mas para decifrar o divino que o sustenta. A visão de Enoque não era física, era interior. Ele percebia o movimento de Deus nas estações, nas palavras que não eram ditas, nos ventos que mudavam de direção. O invisível falava com ele através da vida e ele respondia com obediência. Essa é a diferença entre ver e compreender. Muitos veem os sinais de Deus, mas poucos os reconhecem. Enoque os reconhecia porque já não via com os olhos da carne, mas com os da alma. Há uma transformação que acontece quando alguém começa a enxergar o invisível. As prioridades mudam. O que antes era essencial perde valor, e o que era invisível se torna o centro da existência. Enoque não vivia esperando recompensas, porque já tinha encontrado a maior delas, a visão da presença. Ele sabia que Deus estava em tudo, até mesmo nas ausências. Ver o invisível é compreender que nada é coincidência, que tudo carrega um propósito, mesmo quando o propósito ainda está escondido. E foi essa visão que o preparou para o encontro final. Quem enxerga o invisível não teme o desconhecido. Enoque já via o céu antes de ser levado a ele. Seus olhos espirituais já habitavam onde sua carne ainda não chegara. A fé dele não era cega, era visionária. Enquanto o mundo enxergava apenas o chão, ele contemplava a eternidade. Mas essa visão não é um dom reservado a poucos. É o resultado de uma vida que se recusa a viver na superficialidade. O invisível se revela a quem vive com pureza, humildade e entrega. Enoque via porque seu coração era limpo. A presença de Deus é invisível apenas para quem está distraído demais com o visível. O homem que vive para as aparências perde a capacidade de perceber o essencial. Enoque foi diferente. Ele escolheu a essência, e o invisível se abriu diante dele como uma janela para o eterno. O olhar espiritual não se conquista com esforço, mas com rendição. É quando a alma desiste de controlar que começa a enxergar. O mesmo Deus que permitiu que Enoque visse o invisível, ainda espera corações dispostos a abrir os olhos da fé. O invisível está ao redor, no sutil, no simples, no silêncio. A questão nunca foi se Deus está presente, mas se você consegue vê-lo. O que fez Enoque extraordinário não foi sua morte evitada, mas sua visão expandida. Ele compreendeu que a presença de Deus não é uma promessa distante, é uma realidade agora. Por isso, ele viveu como quem já estava no céu. A terra não podia mais segurá-lo, porque seus olhos já pertenciam ao divino. Ele não fugiu do mundo, ele o transcendeu. Ver o invisível é o que transforma fé em certeza, oração em comunhão e silêncio em diálogo. Foi por enxergar além que Enoque foi levado, não porque buscava fugir da terra, mas porque já vivia como alguém que havia encontrado o céu dentro de si. O invisível é o verdadeiro destino de toda alma que ama a Deus. Enxergar o que nunca se apaga, contemplar o que nunca morre, reconhecer o que sempre esteve presente. Talvez seja por isso que o mundo não compreendeu o desaparecimento de Enoque. Ele não sumiu, apenas se tornou invisível como aquele que o criou. E é nesse ponto que o mistério se torna revelação. O homem que aprendeu a ver o invisível tornou-se parte dele. E ainda hoje, cada vez que alguém abre os olhos da fé e escolhe ver Deus onde ninguém mais vê,
O espírito de Enoque continua vivo, mostrando que o invisível é o verdadeiro lugar onde o Eterno habita. O livro que falava demais. Entre os antigos manuscritos esquecidos pelo tempo, existe um que sempre despertou curiosidade e temor. O chamado Livro de Enoque, um texto envolto em mistério, banido das escrituras por razões que se perderam nos séculos, mas que continua a ecoar entre os estudiosos e os buscadores espirituais como uma janela aberta para o invisível. O livro fala de anjos caídos, de portais celestiais, de sabedoria divina escondida dos homens e de segredos que o próprio céu decidiu calar. Há quem diga que ele revela demais, mas talvez o que o torna tão perturbador não seja o que ele diz, e sim o que ele insinua, que o homem pode ver o que foi reservado apenas a Deus. O texto descreve visões que ultrapassam a imaginação. Fala de realidades espirituais, de ordens angelicais e de lugares onde o tempo não existe. Em seus relatos, Enoque é levado por mensageiros do Altíssimo através de dimensões, vendo o trono de Deus e o julgamento dos seres celestiais. Ele se torna um intérprete do invisível, alguém que entende o equilíbrio entre luz e trevas, ordem e queda, criação e rebelião. É um livro que revela a estrutura do cosmos espiritual, mas também o risco da curiosidade humana quando toca o que ainda não está pronto para compreender. O livro de Enoque não foi rejeitado por acaso. Ele desafia a compreensão linear da fé, rompendo com a simplicidade do visível e convidando o homem a confrontar verdades que podem abalar certezas. Ele mostra que existe um universo maior do que o que os olhos alcançam, que a história da humanidade é apenas uma parte de uma narrativa cósmica. Enoque não foi apenas um homem justo, foi uma ponte entre mundos, entre a revelação divina e o limite humano. Mas há algo sutil, quase profético, na exclusão desse texto da Bíblia. O que se cala também comunica. Talvez Deus tenha permitido que o livro de Enoque desaparecesse por um tempo para proteger o que ainda não está maduro para ser revelado. Há segredos espirituais que não podem ser lidos, apenas vividos. Enoque entendeu isso. Ele não escreveu para impressionar, mas para registrar uma experiência que nenhum outro homem teve. Sua escrita é a tentativa humana de traduzir o indizível. E é por isso que muitos que buscam o texto o fazem com fascínio e temor, porque dentro de suas linhas há algo que transcende a mente. As palavras parecem pulsar com uma energia que não vem da terra. Ele fala de justiça, de queda, de reconciliação, de uma batalha invisível que antecede o próprio tempo. Fala também do Filho do Homem, em uma das mais antigas referências à vinda de um Redentor. É como se Enoque tivesse visto de antemão o que só se cumpriria séculos depois. E isso muda tudo. Esse livro não é apenas uma relíquia antiga, é um espelho espiritual. Cada revelação que ele contém desperta a alma para realidades maiores, mas também a adverte sobre o peso do conhecimento. Enoque não recebeu essas visões como um privilégio, mas como uma missão. Ele foi testemunha do invisível e mensageiro do Eterno, e sua mensagem era clara. O homem deve andar com Deus, não tentar ser Deus. Talvez por isso o livro tenha sido silenciado, porque ele não fala apenas sobre anjos e portais celestiais, mas sobre a responsabilidade do homem diante da revelação. O que Enoque viu foi o reflexo da própria natureza humana, a constante busca por compreender o mistério divino e o perigo de se perder na soberba de achá-lo controlável. O céu permitiu que ele visse o que poucos viram, mas o peso dessa visão foi tão grande que precisou ser velado por gerações. E mesmo oculto, o livro de Enoque nunca deixou de falar. Ele continua a inspirar, a provocar, a acender a curiosidade daqueles que sentem que há mais entre o céu e a terra do que a história oficial conta. Ele é uma lembrança de que Deus não revelou tudo de uma vez, porque o homem não suportaria a luz completa. Há verdades que só se revelam no tempo da maturidade espiritual. E talvez o verdadeiro segredo do livro de Enoque não esteja em suas páginas, mas no que ele desperta: a fome de comunhão com o divino. Quando Enoque escreveu, ele não estava apenas registrando o que via. Estava tentando traduzir o indizível em palavras humanas. Por isso, o texto parece vivo,
como se respirasse uma sabedoria que o tempo não conseguiu apagar. Ele nos ensina que o sagrado não é para ser dominado, mas reverenciado. Que há conhecimento que liberta, mas também há conhecimento que pesa, e que o verdadeiro aprendizado espiritual não está em acumular revelações, e sim em viver de modo a ser digno delas. O livro de Enoque é o lembrete de que o céu continua falando, mesmo quando o mundo não ouve, e que, por trás do aparente silêncio de Deus, há uma voz que sussurra aos que têm ouvidos espirituais para escutar. Talvez o que o tempo chamou de livro proibido seja, na verdade, a lembrança de que o divino sempre se comunica com o homem, mas apenas o homem que aprendeu a ouvir. E é nesse ponto que o mistério volta a se encontrar com a fé. Porque se o livro fala demais, é apenas porque nós falamos de menos com o próprio autor da vida. Enoque não foi um homem que descobriu segredos para guardá-los, mas alguém que viu o invisível e entendeu. O maior dos mistérios não é o que está escondido nas estrelas, mas o que Deus deseja revelar dentro de cada alma que ainda busca por Ele. O pacto de luz, o segredo que o céu guardou. Há verdades que o próprio céu esconde, não por malícia, mas por amor. O segredo de Enoque é uma dessas verdades. Ele viveu algo tão elevado, tão próximo do coração divino, que o próprio Deus decidiu guardar parte dessa experiência no silêncio eterno. Quando as Escrituras dizem que Deus o tomou, não descrevem um ato isolado, mas o cumprimento de um pacto espiritual, um pacto de luz. Enoque não foi apenas levado, ele foi transformado em testemunho de um tipo de comunhão que poucos ousaram buscar, a união perfeita entre o Criador e a criatura. Esse pacto não foi selado com palavras, mas com presença. Não houve altar, nem sacrifício, nem ritual. O que ligava Enoque a Deus era a pureza do coração e a constância do amor. Ele não pediu nada, apenas se entregou. E quando o homem se entrega por completo, Deus o cobre de luz. Essa luz não é visível aos olhos humanos. É uma luz interior, feita de entendimento, paz e plenitude. Enoque foi envolvido por essa claridade divina até que a sombra da carne desapareceu. O pacto de luz é a promessa silenciosa de que a comunhão verdadeira transforma o homem em reflexo do próprio Deus. Não há barreira que resista à alma que se purifica na fé. Enoque viveu essa transformação lentamente, dia após dia, até que o céu deixou de ser um lugar distante e passou a ser um estado de existência. Ele se tornou o exemplo do que acontece quando o humano decide se alinhar completamente com o divino. Há um motivo para o céu ter guardado esse segredo. O pacto entre Deus e Enoque não era apenas para ele, mas para todos que viriam depois. Era um código espiritual plantado na história, um lembrete de que a comunhão é o caminho da ascensão. O homem não precisa morrer para encontrar a eternidade. Ele precisa apenas permitir que Deus viva plenamente dentro dele. Esse é o pacto de luz, a fusão do espírito humano com o espírito eterno. Mas o homem moderno se esqueceu desse pacto. Esqueceu que o amor de Deus não se impõe, ele se oferece. O céu não exige perfeição, exige entrega. Foi isso que Enoque compreendeu. Ele entendeu que o segredo da proximidade com Deus não está em conquistar o céu, mas em deixar o céu conquistá-lo. O Criador não o tomou à força, o atraiu pela comunhão. Enoque se tornou luz porque viveu de forma tão pura que a escuridão simplesmente não encontrou espaço para permanecer. O que Deus guardou naquele dia foi o testemunho de que o impossível é possível, que a santidade não é um dom reservado a poucos, mas uma escolha disponível a todos. O segredo não está em ser levado, mas em ser transformado. O homem que anda com Deus começa a carregar o brilho do céu nos olhos, a serenidade no coração e a autoridade no espírito. Essa é a marca de quem vive sob o pacto da luz, alguém que, mesmo em meio à escuridão do mundo, ilumina sem esforço, porque se tornou parte da própria luz divina. Há uma razão pela qual o céu protege certas revelações. O coração humano ainda não está preparado para toda a verdade, mas Deus revela aos poucos, conforme a fé amadurece. O pacto de luz é progressivo. Começa quando o homem diz sim à vontade divina e cresce até que o eu
se dissolve completamente na presença. Enoque viveu essa dissolução sagrada. Ele já não vivia para si, mas para o propósito eterno. O mundo perdeu um homem, mas o céu ganhou um reflexo perfeito da comunhão. Quando Enoque desapareceu, não foi um evento isolado. Foi o sinal de que o pacto ainda está ativo. Cada pessoa que escolhe andar com Deus reativa essa aliança silenciosa. O mesmo Deus que o tomou ainda busca corações dispostos a ser tomados não pelo poder, mas pelo amor. O céu continua chamando os que desejam mais do que sobrevivência, os que querem transcendência. E o mais belo desse mistério é que a luz de Enoque não foi guardada apenas no céu, mas depositada dentro de nós. Cada alma traz uma centelha dessa mesma luz, esperando o momento de ser despertada. A diferença é que poucos têm coragem de deixar o mundo apagar o que Deus acendeu. O pacto de luz é o lembrete de que ainda há algo divino dentro de cada ser humano. Uma faísca que o pecado não consegue extinguir, que o tempo não consegue apagar e que o céu um dia virá buscar de volta. O segredo que o céu guardou não é um enigma para ser decifrado, é uma herança para ser vivida. O pacto de Enoque é o convite que o próprio Deus faz a todos nós. Andar com ele até que a escuridão perca o direito de existir. E quando essa caminhada se completa, não há mais morte, nem perda, nem distância. Há apenas luz. A mesma luz que tomou Enoque, a mesma que ainda chama cada alma pelo nome, esperando o momento em que o amor será maior do que o medo. E é nesse instante, quando o coração se entrega totalmente, que o pacto se cumpre novamente, não como um milagre distante, mas como uma experiência viva. Enoque não foi o fim de um mistério, foi o início de uma revelação que continua, o lembrete eterno de que Deus ainda transforma homens em luz e que o céu nunca se fecha para quem escolhe caminhar de mãos dadas com ele. Quando o tempo parou, o dia em que Enoque foi tomado, a Bíblia registra o acontecimento em uma única frase, mas o que aconteceu naquele dia transcende qualquer descrição humana. O momento em que Enoque foi tomado por Deus é uma das cenas mais misteriosas e sagradas de toda a história espiritual. Um homem vivo, caminhando entre os mortais, foi envolvido por uma presença tão poderosa que o tempo pareceu se dobrar diante do Eterno. Não houve relâmpagos nem terremotos, apenas a quietude que antecede o divino. O mundo seguiu respirando, mas o tempo parou para testemunhar o instante em que o céu desceu à terra para buscar o amigo de Deus. Ninguém sabe o que Enoque sentiu naquele momento, mas é possível imaginar o silêncio profundo, o ar se tornando leve, a luz se tornando viva. Ele não foi levado em fuga, nem em desespero, mas em plenitude. Cada passo que deu em direção a Deus era a continuidade de uma caminhada que já durava uma vida inteira. E quando o corpo dele desapareceu, não foi um rompimento, foi a conclusão natural de uma jornada que já não cabia mais na matéria. O tempo apenas registrou o que o Espírito já havia alcançado, a união total entre o homem e o Criador. Esse instante sagrado foi a prova de que a eternidade pode tocar o tempo sem destruí-lo. O desaparecimento de Enoque não foi um ato isolado, foi o cumprimento de uma promessa feita antes mesmo da criação, a de que o homem feito à imagem de Deus carregava dentro de si o destino de voltar à origem. Enoque foi o primeiro a cumprir esse destino em vida. Ele caminhou tanto na direção do Eterno que o temporal se desfez diante da presença de Deus. O corpo dele não foi tirado à força, foi transformado em luz. Imagine o cenário: o vento cessando, o som da natureza em reverência, o invisível se tornando real diante dos olhos da criação. O céu não veio buscá-lo com violência, veio recebê-lo como um filho que volta para casa. A fronteira entre os mundos se abriu, e o que era carne se tornou espírito. Enoque atravessou o portal que separa o humano do divino, não por mérito, mas por intimidade. Foi tomado não por poder, mas por amor. O dia em que Enoque foi levado não foi um dia qualquer. Foi o dia em que o tempo conheceu o Eterno. O relógio da Terra marcou um instante que não pertence a ela, um ponto de interseção onde a eternidade tocou a humanidade. Enoque foi a ponte viva entre o começo e o fim, entre o que é finito
e o que jamais deixará de ser. Seu desaparecimento é um lembrete de que há momentos em que Deus interrompe o curso natural das coisas para revelar que Ele ainda tem domínio sobre tudo. Esse acontecimento não foi apenas um milagre para ser admirado, foi um sinal profético. Cada geração que lê o nome de Enoque é confrontada com a mesma pergunta: e se o mesmo Deus que o tomou ainda estiver chamando os que têm coragem de andar tão perto que o mundo já não os reconhece? O arrebatamento de Enoque foi uma antecipação daquilo que todo o coração fiel experimentará. O instante em que o tempo se dobra diante da presença do Eterno e a morte perde o sentido. Mas há um detalhe profundo nesse mistério. Enoque não desapareceu em glória repentina. Ele foi sendo preparado aos poucos. O dia em que foi tomado era o resultado de anos de entrega silenciosa, de orações que não pediam nada, de amor que não esperava recompensas. Deus não o escolheu por acaso. Foi um encontro construído no íntimo, passo a passo, até que o céu reconheceu nele algo familiar. O espírito de Enoque vibrava na mesma frequência da eternidade, e por isso a eternidade o atraiu. É assim que o tempo para. Não com catástrofes, mas com comunhão. Quando o homem se torna um só com Deus, o tempo já não tem domínio. Foi o que aconteceu com Enoque. Ele viveu até que a vida deixou de ser contagem e se tornou permanência. O corpo mortal apenas seguiu o destino que a alma já havia escolhido. Ele não fugiu da morte, transcendeu-a. O desaparecimento de Enoque é a lembrança de que o céu continua abrindo portas para os que o buscam de verdade. O tempo ainda é governado pelo mesmo Deus que parou o mundo por um homem que o amava. Isso significa que o mesmo amor ainda é capaz de romper fronteiras, de interromper ciclos e de transformar vidas comuns em pontes para o divino. Naquele dia, o mundo perdeu um homem, mas o céu ganhou um reflexo de si mesmo. O tempo parou apenas para registrar o reencontro entre o Criador e uma de suas mais puras criações. E desde então esse momento ecoa como uma promessa para toda a alma que deseja mais do que viver, deseja existir na presença de Deus. E talvez seja por isso que o nome de Enoque ainda ressoa com tanto poder. Porque ele nos lembra que o tempo não é o fim, é apenas o caminho. Que o céu ainda se move quando alguém decide caminhar com fé, mesmo quando ninguém entende o porquê. E quando esse caminho se completa, quando a comunhão se torna perfeita, o mesmo Deus que parou o tempo por Enoque ainda é capaz de fazer o impossível por aqueles que o buscam com o mesmo amor. A linguagem perdida dos justos. Muito antes de existirem templos, orações escritas ou cânticos litúrgicos, havia uma linguagem que unia o homem e Deus, uma comunicação silenciosa, viva, que fluía não pela boca, mas pelo espírito. Essa era a linguagem que Enoque dominava, a linguagem dos justos. Ele não falava com Deus, ele conversava com ele no silêncio da alma, onde as palavras se tornam desnecessárias e o coração se expressa em verdade. Era uma forma de comunhão pura, livre de formalidades, onde cada pensamento era oração e cada suspiro era resposta. Essa linguagem se perdeu para o mundo moderno, mas continua viva nos corações que ainda buscam o divino com sinceridade. Enoque viveu em um tempo em que os homens falavam de Deus, mas poucos falavam com ele. O ruído da terra já havia abafado a voz do céu. E foi nesse cenário que ele se destacou, não por sua eloquência, mas por sua escuta. Ele compreendeu que a oração mais poderosa não é a que grita, mas a que ouve. O segredo não está em pedir, mas em perceber. Enoque aprendeu a compreender os sinais divinos como quem entende uma língua antiga que só o coração pode traduzir. Sua comunhão era tão íntima que o céu e a terra pareciam falar o mesmo idioma quando ele orava. A linguagem dos justos é feita de presença. É o tipo de comunicação em que o homem não fala para ser ouvido, mas se cala para escutar. Foi assim que Enoque viveu, em diálogo constante com Deus, mesmo quando não havia som algum. O silêncio para ele não era ausência, era plenitude. Era o espaço onde a voz de Deus se tornava nítida. Enquanto o mundo buscava respostas em ruídos, ele as encontrava no recolhimento. O coração justo não precisa convencer a Deus, precisa se alinhar com ele. Essa é a essência da linguagem perdida.
Quando o coração vibra na mesma frequência do divino, o universo responde. As palavras se tornam desnecessárias, porque a comunhão é direta. Foi isso que Enoque experimentou. Ele não precisava explicar o que sentia, porque Deus já habitava suas intenções. O justo fala com a alma, e Deus responde com a presença. Essa linguagem não se ensina, se desperta. Está dentro de cada ser humano, adormecida sob camadas de medo, vaidade e pressa. Quando a alma se aquieta e o coração se rende, ela começa a se lembrar. É um retorno à origem, ao estado de comunhão do Éden, quando o homem e Deus caminhavam juntos sem intermediários. Enoque reencontrou essa harmonia perdida. Sua vida foi a prova de que é possível restaurar o diálogo entre o Criador e a criação. Muitos acreditam que Deus está em silêncio, mas o silêncio divino é cheio de palavras. Ele fala através do tempo, dos ventos, das circunstâncias, das pessoas. O problema é que a humanidade desaprendeu a ouvir. A pressa se tornou a nova idolatria, e o barulho a nova oração. O homem fala tanto que esqueceu como escutar. Mas Enoque descobriu o segredo. O silêncio é a língua do céu, e o amor é sua tradução. A linguagem dos justos é construída sobre o amor. Não o amor superficial, cheio de palavras bonitas, mas o amor que renuncia, que perdoa, que serve. O justo não fala de Deus para o mundo. Ele mostra Deus ao mundo com a própria vida. Essa é a oração viva que transcende a fala e se torna ação. Enoque falava essa língua fluentemente, porque sua fé era prática, não teórica. Ele não pregava sobre a presença divina. Ele a carregava. O que o mundo chama de mistério, Deus chama de intimidade. Enoque não decifrou segredos para se vangloriar. Ele os viveu para se aproximar. Cada revelação era um gesto de amor. Cada visão, uma resposta à sua entrega. A linguagem dos justos é simples, mas profunda. Quem a fala não se afasta de Deus, porque ela nasce da pureza de um coração que não quer controlar o divino, apenas caminhar ao lado dele. Essa linguagem perdida ainda pode ser reencontrada. Ela desperta quando o homem decide parar de buscar Deus com os olhos e começa a buscá-lo com o coração. Não é preciso subir montes nem fazer longas orações. Basta sinceridade. Deus entende lágrimas, entende silêncios, entende gestos. Ele fala fluentemente a língua das intenções. O justo sabe disso e vive em harmonia com o Eterno, porque entende que o amor é o idioma mais claro do céu. Foi essa linguagem que fez Enoque desaparecer aos olhos dos homens, mas permanecer vivo diante de Deus. Quando alguém aprende a falar com o Criador de alma para alma, o tempo e a matéria já não conseguem retê-lo. O corpo continua na terra, mas o espírito já habita o invisível. A comunhão se torna completa, e a vida, uma tradução do eterno. Talvez o mundo nunca mais fale a língua dos justos como antes, mas cada pessoa que se cala para escutar Deus reacende uma palavra dessa linguagem dentro do coração humano. E é isso que o exemplo de Enoque nos ensina, que o céu não está distante, apenas espera que o homem volte a lembrar o som da voz divina. E quando essa lembrança desperta, o invisível se torna próximo, o impossível se torna real, e o homem volta a andar com Deus, não com palavras, mas com a alma inteira. 9. O chamado escondido em nós. Há um chamado que atravessa os séculos, sutil como o vento, constante como o pulsar da vida. Esse chamado é o mesmo que um dia alcançou Enoque e o fez caminhar contra a corrente de um mundo perdido. Ele não veio em forma de voz, mas como uma inquietação santa, um despertar silencioso dentro da alma. Todo ser humano em algum momento sente esse chamado, o convite invisível de Deus para voltar ao caminho da comunhão. Enoque ouviu e respondeu. Nós muitas vezes ouvimos e adiamos, mas o chamado nunca cessa, porque ele não vem do tempo, vem da eternidade. O segredo da história de Enoque é que ela não é apenas sobre ele, é sobre cada um de nós. É sobre o potencial divino que habita o humano, sobre a capacidade de caminhar tão perto de Deus que o mundo perde o poder de nos definir. O chamado de Enoque é o mesmo que ecoa hoje, pedindo menos religião e mais relacionamento, menos aparência e mais essência, menos discursos e mais presença.
Ele nos convida a trocar o barulho das certezas pelo silêncio da fé viva, aquela que se manifesta nas escolhas diárias, nas renúncias silenciosas, nas pequenas atitudes que moldam a eternidade dentro do agora. Há algo em nós que reconhece esse chamado, mesmo que tentemos ignorá-lo. É uma saudade do céu, uma lembrança de um lugar onde o coração foi inteiro, onde a alma não se fragmentava entre o medo e a dúvida. Enoque não era um ser sobrenatural. Ele apenas se lembrou de quem era. Lembrou que o homem não foi criado para andar distante de Deus, mas para caminhar com ele. Essa lembrança o transformou. E cada vez que alguém desperta para essa mesma verdade, algo dentro do mundo espiritual se move. O chamado escondido não é um som que se ouve com os ouvidos, é uma vibração que se sente com o espírito. Ele se manifesta quando o coração se cansa das superficialidades, quando o olhar busca sentido no meio do vazio. Enoque sentiu isso e decidiu não ignorar. Ele compreendeu que a fé verdadeira não é esperar que Deus venha até nós, mas caminhar até Ele mesmo quando não há garantias. Foi essa decisão que o separou do comum e o conduziu ao eterno. O chamado continua vivo, porque o mesmo Deus que caminhou com Enoque ainda caminha conosco. Ele não se afastou. Nós é que nos distraímos. O barulho do mundo, as preocupações, a pressa, os medos, tudo isso cria distância. Mas o chamado é mais forte. Ele atravessa o caos, as dúvidas, as quedas, e continua ecoando dentro do coração, repetindo a mesma mensagem. Anda comigo. Não é um convite para uma vida sem dor, mas para uma vida com propósito. O chamado escondido é o mesmo que move os justos de todas as eras. É a voz que desperta a fé em meio à desesperança, que acende luz em meio às sombras. Enoque ouviu essa voz e compreendeu que a verdadeira espiritualidade não é fugir da terra, mas santificá-la com a presença divina. Ele não buscou o céu para escapar, buscou o céu para se tornar morada de Deus. E esse é o verdadeiro sentido do chamado: transformar o coração humano em altar. Cada pessoa tem dentro de si uma centelha desse mesmo chamado. Alguns o sentem na dor, outros na beleza, outros no silêncio. Mas ele sempre está lá, pedindo que nos lembremos de quem somos e para quem fomos criados. O chamado de Enoque não é para desaparecer do mundo, é para viver nele com uma consciência celestial. É para ser ponte entre o humano e o divino, canal de uma presença que o tempo não pode apagar. O mundo precisa de homens e mulheres que voltem a responder a esse chamado, que andem com Deus não apenas nas palavras, mas nas intenções, nas atitudes, na verdade do dia a dia. Que sejam presença em vez de aparência, fé em vez de discurso, amor em vez de ego. O chamado escondido é, na verdade, a lembrança de que fomos criados para refletir o Criador. Quando Enoque ouviu o chamado, ele não questionou, apenas obedeceu. E essa obediência silenciosa mudou tudo. O mesmo acontece conosco quando deixamos de resistir e permitimos que Deus nos conduza. O coração encontra descanso, o medo perde força, o tempo deixa de ser inimigo. O homem que responde ao chamado se torna um com a vontade divina, e sua vida passa a ter um brilho que o mundo não compreende. O que Enoque viveu foi uma antecipação do destino de toda a alma que diz sim ao chamado de Deus. Ele mostrou que é possível viver entre o pó e o céu, entre o caos e a paz, e ainda assim manter o espírito voltado para o eterno. O chamado escondido em nós é o mesmo sopro que um dia moldou Adão e o mesmo que levou Enoque à presença divina. O sopro da vida eterna, convidando-nos a lembrar que fomos feitos não apenas para existir, mas para caminhar lado a lado com o Criador. E quando finalmente respondemos a esse chamado, algo muda. A vida deixa de ser apenas sobrevivência e se torna propósito. As orações deixam de ser pedidos e se tornam comunhão. E pouco a pouco, como aconteceu com Enoque, o que é terreno em nós começa a perder peso, e o que é divino começa a florescer. É assim que o invisível se torna visível, e o homem comum se transforma em reflexo do próprio Deus. O chamado ainda está aí, esperando que alguém como Enoque tenha coragem de atender.
o retorno de Enoque, o segredo final da eternidade. O mistério de Enoque não termina no seu desaparecimento. A sua história não é uma despedida, mas um prenúncio. Ele foi o primeiro homem a provar que a comunhão com Deus é mais forte que a morte, mas sua jornada não acabou quando foi tomado. Apenas mudou de plano. Há uma dimensão espiritual onde o tempo não se apaga, apenas se transforma. E é ali que a presença de Enoque continua viva, não como um mito distante, mas como um testemunho eterno de que o homem pode se tornar parte daquilo que é divino. O retorno de Enoque não significa um reaparecimento físico, mas o ressurgir de seu legado espiritual dentro de cada alma que desperta para a eternidade ainda em vida. O verdadeiro retorno acontece toda vez que alguém entende o propósito da sua existência. Quando um coração decide caminhar com Deus de forma sincera, o espírito de Enoque renasce no mundo. Ele representa a possibilidade de reconciliação entre o céu e a terra, a lembrança de que fomos criados para não morrer espiritualmente, mas para viver em comunhão constante. Enoque não foi levado para ser esquecido, mas para ser lembrado como o sinal vivo de que a morte não é o fim, apenas a fronteira que separa o que é passageiro do que é eterno. O segredo final da eternidade não está em escapar do tempo, mas em redimi-lo. O homem que aprende a andar com Deus transforma cada instante em algo sagrado. O tempo deixa de ser inimigo e se torna altar. Foi isso que Enoque viveu. Ele santificou o tempo com a presença divina, até que o tempo já não pôde mais contê-lo. E é exatamente isso que o Criador ainda deseja de nós. Que aprendamos a transformar a existência em comunhão, que deixemos de medir os dias e passemos a viver na eternidade interior. O retorno de Enoque é simbólico, mas profundamente real. Ele volta cada vez que uma alma cansada se levanta para buscar Deus no silêncio. Volta quando alguém perdoa, quando alguém ora de verdade, quando alguém escolhe a fé no meio da escuridão. O mundo tenta apagar o espiritual com o peso do imediato, mas o espírito de Enoque resiste. Ele é o lembrete de que o invisível não morreu, de que ainda há homens e mulheres capazes de ouvir o chamado divino e responder com obediência e amor. Há uma profecia escondida na própria vida de Enoque, a de que a humanidade será restaurada quando voltar a andar com Deus como no princípio. O retorno de Enoque é o retorno da essência, do relacionamento puro, da presença constante. Ele foi levado não porque era um ser sobrenatural, mas porque viveu de modo que o céu o reconheceu como um dos seus. O mesmo convite está diante de nós: viver de tal forma que a eternidade nos encontre preparados. A eternidade não começa depois da morte. Ela começa no instante em que o homem se rende à presença divina. O segredo que o céu revelou através de Enoque é que a salvação não é apenas um destino, é uma transformação. A vida que anda com Deus já é eterna, porque vive em sintonia com a fonte de toda a existência. Foi isso que Enoque compreendeu. Ele não buscava o paraíso, ele o carregava dentro de si, e o céu apenas o reivindicou. O retorno de Enoque é o despertar da consciência espiritual que o mundo moderno esqueceu. Ele nos lembra que a eternidade não é uma recompensa distante, é uma realidade presente para quem vive em comunhão com o Criador. Cada ato de fé, cada gesto de amor, cada instante de entrega é um passo nessa direção. O homem que entende isso já não teme o fim, porque sabe que a vida em Deus é um ciclo que nunca se interrompe. O segredo final da eternidade é simples e, ao mesmo tempo, insondável. Quem anda com Deus não morre, apenas muda de morada. Enoque não desapareceu, ele transcendeu. Ele deixou a terra como quem atravessa uma porta, não como quem foge, mas como quem volta para casa. Que essa porta ainda está aberta, esperando os que desejam viver a mesma comunhão. O retorno de Enoque é, na verdade, o retorno de Deus ao centro da vida humana. É o renascimento da fé pura, da intimidade perdida, do amor que transforma o ordinário em sagrado. Ele não voltou em carne, mas seu legado espiritual continua chamando cada um de nós a viver o que ele viveu, a entrega completa, a confiança absoluta, a união com o Eterno. E assim o homem que não morreu
continua vivo em cada alma que entende o que significa andar com Deus. Porque o verdadeiro milagre de Enoque não foi ter sido levado, mas ter ensinado ao mundo que o céu está sempre mais perto do que imaginamos. O retorno de Enoque é o despertar do Espírito, a lembrança de que o divino habita em nós, e que o mesmo Deus que o tomou ainda nos chama a viver o mesmo destino, não o de desaparecer, mas o de permanecer para sempre. E quando esse chamado é atendido, quando a alma finalmente se entrega, o tempo se curva novamente diante da eternidade. E então compreendemos o segredo final. A vida não é uma linha que termina, é um círculo que volta para o coração de Deus. E é ali, onde Enoque está, que todo aquele que crê encontrará seu verdadeiro lar, não no amanhã, mas no agora eterno.